Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Defensores. Neste vídeo eu quero falar com você sobre manipulação e sobre notícias. Como você pode observar, o título deste vídeo, é Como Não Ser Enganado pela Mídia. Então é sobre isso que nós queremos falar com você. Vamos dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte eu quero falar sobre a parte passiva, o agente passivo desse processo de comunicação, que é o próprio telespectador, aquele que assiste a TV, ou o leitor, aquele que acessa os jornais, que consome essas notícias. Portanto, quero falar sobre o consumidor de notícias. Num segundo momento, no segundo vídeo, eu quero falar sobre os grupos, as grandes corporações produtoras de notícias, os grandes jornais, sobretudo, que produzem notícia, para a gente fazer uma concatenação aí entre os dois vídeos. Tá, vamos falar então mais sobre isso depois da nossa vinheta. Já se foram aí mais de 30 dias em que o Brasil está inserido nessa grande crise chamada coronavírus, junto com outros países aí, principalmente Estados Unidos, os países da América Latina, enfim, o mundo inteiro está afundado nessa crise chamada coronavírus. A OMS considerou como uma pandemia este vírus, portanto, nós observamos durante esses mais de 30 dias alguns atores que estão aí protagonizando esta crise. Mas tem um ator que está sobressaindo aos demais. Vamos ver alguns desses atores? Por exemplo, a própria OMS, o vírus, os nossos políticos, sobretudo o Congresso Nacional, o Executivo com o nosso presidente, tem uma polêmica enorme, faça quarentena, não faça quarentena, enfim, você deve se isolar, não deve se isolar. Tá? E, sobretudo, aquele que eu considero o maior deles, tá? Aquele que está assumindo o maior protagonismo, é a mídia. A mídia, sobretudo a mídia que trabalha com massas. E dentro da mídia, vamos destacar aqui o telejornalismo, ou jornalismo, porque não é só a TV que está trabalhando muito sobre isso, mas os jornais, sejam eles impressos ou sejam eles digitais das plataformas aí postas nas internets da vida. Mas enfim, vamos falar aqui sobre alguns conceitos básicos para então depois nós passarmos para as quatro mitos que eu considero que as pessoas utilizam quando elas se deparam com esses grandes veículos de comunicação. Essas pressuposições que elas levam ao assentar-se diante de uma TV ou pegar um jornal e começar a ler esse jornal aí, absorvendo essa gama imensa de notícias. O primeiro conceito, telespectador. E acima de tudo isso, de todos esses rótulos, o time do Câmera Record conseguiu enxergar a alma do telespectador. Essa palavra ela é dividida em duas, tá? Ela é formada de duas palavras, tele, que remete aí à televisão, e espectador, que é aquela pessoa que espera com uma ansiosidade, com uma certa expectativa alguma coisa. Então, o telespectador seria essa pessoa que espera diante da TV ou diante dos jornais, tá? Seja ele digital ou impresso, uma notícia, esperando com expectativa uma notícia. O outro conceito que é muito interessante para o nosso estudo aqui é sobre mass media. Mass media é nada mais do que as grandes corporações, que trabalham aí com notícias de massa. Os jornais, a rádio, televisão são os chamados mass media. E por falar em massa, tem uma coisa interessante nessa palavra, ela é bem simbólica e sintomática. Por quê? Porque a massa ela é manipulável, você pode controlar a massa e moldá-la como você quer. Ou seja, você pode não só informar a pessoa, mas também formar a opinião desta pessoa. É isso praticamente o que essas grandes corporações fazem através dos mass medias, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho aí sobre o homem massa. O homem massa é o conceito que José Ortega criou através do seu livro Rebelião das Massas. Ele diz o seguinte, olha, preste atenção. A rigor, a massa pode definir-se como fato psicológico, sem necessidade de esperar que apareçam os indivíduos em aglomeração. Diante de uma só pessoa, podemos saber se é massa ou não. Massa é todo aquele que não se valoriza a si mesmo, no bem ou no mal, por razões especiais, mas que se sente, como todo mundo, e entretanto não se angustia, sente-se à vontade ao sentir-se idêntico aos demais. Tá?
O homem massa nada mais é do que o grande telespectador. Ortega fala aí que nós não precisamos imaginar uma grande multidão para imaginar uma massa. Não. Essa questão do homem massa, ele é psicológico, ele está dentro de cada indivíduo. Quando cada indivíduo quer apenas se moldar aos demais, se sentir parte da massa, ele já se identificou, ou seja, ele criou uma identidade para ele de homem massa. E é justamente isso que acontece com muitas pessoas quando vão consumir essas notícias. Quando ela senta diante de uma TV ou ela pega um jornal para lê-lo. Pessoas ou simples mudança de quadros administrativos. O homem massa, quando ele senta diante de uma TV, ele chama-se telespectador. E o telespectador, ou leitor, quando pega um jornal, ele leva consigo 3 grandes pressupostos. Tá? Então nós vamos falar sobre esses 4 grandes pressupostos, que eu chamo de 4 grandes mitos. São mitos pressuposicionais dos telespectadores ou de leitores de jornais. E qual que é o primeiro? O primeiro grande mito é que essas grandes corporações que produzem notícias, esses grandes meios de comunicação, trabalham com fatos puros e brutos. Ou seja, ele pega a notícia como aparece e leva até o telespectador. Né? É o chamado fenômeno. O fenômeno é aquilo que se apresenta para nós, aquilo que nós podemos observar. Então, muitas pessoas elas vão para frente de uma TV ou leem um jornal com essa mentalidade, com esse pressuposto de que aquilo realmente é a notícia bruta, é o fato bruto que o jornalista pegou e está levando até a sua sala ou até o seu conhecimento. Isso, claro, é um mito, como nós veremos no próximo vídeo, tá? A segunda grande pressuposição que as pessoas levam é que essas grandes corporações, esses grandes jornais, eles trabalham com a verdade, apenas a verdade, nada mais do que a verdade. É o chamado benefício da credibilidade. Isso também é um mito, né? Por que um mito? Porque esses jornais, quando eles pegam esses fatos passam por um certo tipo de filtro, chamado de redação, tá? Essa redação, ela vai dar o seu colorido a essa notícia, a esse fato. Então, essa ideia de que a mídia trabalha com a verdade não é verdade, né? Mas muitas pessoas acreditam nisso. Olha, só é verdade quando sai na Rede Globo, só é verdade quando sai na CNN, ou sai em qualquer outra grande corporação aí, no Jornal Nacional, ou Jornal da Record, enfim. Muitas pessoas têm isso em mente, né? E essas pessoas, elas são presas fáceis, são muito manipuláveis quando elas utilizam destes pressupostos. São danosos esses pressupostos, né? Mas infelizmente a grande massa leva para dentro da sua... interioriza esses pressupostos quando elas vão assistir um noticiário na TV ou vão ler um jornal. Tá? O outro grande pressuposto é que a mídia ganha status de órgão oficial de notícias. Tá? Então, ela galgou ao status de autoridade. Quando uma pessoa acredita que essas corporações elas só falam a verdade porque elas têm um suposto código de ética de jornalismo, né? Sem observar que existe um filtro, né, que filtra esse código de ética nas grandes redações de jornais, né, e de mídia de modo geral, né, da TV também, elas acreditam que esse órgão ele é um órgão oficial, né, para trazer a verdade para nós. Então ele galgou um status aí de um órgão oficial que vai trazer algo de verdade para nós, a verdade. Né? Então isso é um outro mito que precisa ser considerado para nós desfazermos essas ideias de manipulação que a mídia constantemente está fazendo sobre a mente das pessoas, da população. A mídia também ela serve como um oráculo, é como se fosse um oráculo, né? As pessoas então elas vão diante da TV, vão diante dos jornais e esperam receber alguma resposta para que a sua vida, de certo modo, seja orientada. Elas precisam serem orientadas. Era essa a função dos oráculos nas religiões antigas, né? As pessoas iam para a frente, recebiam a mensagem do oráculo, que poderia ser ali um deus ou um profeta ali dessas religiões. No caso ali a religião grega usava muito o oráculo, né? Esses meios
de mídia, eles servem como um oráculo para a maioria das pessoas. Elas querem receber uma informação, uma direção, e os meios de comunicação vão dar, claro, essa direção para essas pessoas. Então eles se transformam, né, como se fosse um oráculo, como se fosse um órgão oficial de notícias que vai trazer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. A outra é a seleção por predileção, tá? É a associação por afinidade que cria uma dependência emocional. O que eu quero dizer com isso? É que muitas pessoas elas têm predileção por certos canais ou por certas emissoras. Olha, eu gosto do Bonner. A minha avó era assim, ela morria de amores pelo Bonner e pela Fátima Bernardes, né? Era o casal exemplar maravilhoso para ela. Então, ela só ligava no Jornal Nacional, ela não assistia outros jornais. Esse é um exemplo que não se restringe apenas a uma pessoa idosa, né? Mas ele se alarga para um monte de pessoas, para a grande maioria da população, que vê naquele jornalista, né, uma afinidade, que tem uma afinidade com aquele jornalista. Então, ele vai consumir só o que aquele jornalista vai trazer para ele. Ele não vai ter o cuidado e o critério de ligar em outros canais para ver se essa mesma notícia ela está sendo passada de forma e com olhares diferentes. Ele não vai ter uma segunda opinião. Por quê? Porque ele criou uma afinidade, e essa afinidade ela gera uma dependência emocional nessa pessoa. Então tudo isso faz com que esses telespectadores, esse homem massa, se torna uma pessoa manipulável em potencial por esses grandes meios de comunicação. Bom, então nós falamos hoje sobre o telespectador, esse homem massa que senta diante de uma TV ou lê um jornal sem nenhum critério, sem nenhuma crítica, né? Ele vai consumindo tudo que vai sendo colocado diante dele. E o pior, ele leva alguns pressupostos que criam uma barreira para que o seu senso crítico trabalhe em contrário, criticando, né, ou avaliando de uma maneira mais perspicaz ali aquela notícia que ele está consumindo. No próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre os meios de comunicação e como que eles processam a manipulação através dos jornais e através da TV, com alguns exemplos pontuais que nós temos na internet. Ok? Fica com Deus e até o próximo vídeo.